Entonces estábamos viendo el concepto del pecado original, ¿sí? Então, nós estamos vendo o conceito do pecado original Y cómo Agustín de Hipona e como Agostinho de Hipona lo desarrolla en el libro de las Confesiones del año 397. desenvolve isso no livro que ele escreveu, que é chamado Confissões, no ano 397. Y lo que hace es que va a través de su vida E o que ele faz é ir através da sua vida, y luego cuando llega a un cierto punto en su vida, e quando ele chega a um certo ponto da sua vida, nos lleva de nuevo a Génesis, ele nos leva de novo para Gênesis, a través de la historia de Adán y Eva. através da história de Adão e Eva. Entonces, habíamos dicho que esta es una época en la que el sexo gnóstico, Então, nós dissemos que era uma época em que esse sexo agnóstico, incluso la iglesia general, estaba luchando por entender el libro de Génesis. incluindo a igreja no geral, estava lutando por entender o livro de Gênesis, Especialmente el relato de la creación. especialmente o relato da criação. Se ve como una especie de tontería. E que a gente pode olhar para isso como se fosse um absurdo. Es como muy difícil de envolver su mente en el hecho de que Dios hizo a algunas personas E é difícil a gente colocar as nossas mentes como se Deus tivesse feito algumas pessoas y luego que había una serpiente, e logo vem uma serpente de que no podían comer de un árbol. e diz que elas não... A serpente lo diz? No, A serpente que había vem, una pero- serpiente y luego de que no debían comer de un árbol. Então vem essa fruto da serpente árvore. e logo depois também eles não podem comer do fruto dessa árvore. Parece que todo está sacado de un cuento de hadas. E parece que tudo é tirado de um conto de fadas. Y por eso los gnósticos tuvieron como un día de campo en la historia de la creación. E é por isso que os agnósticos tiveram tudo no contexto da criação. Ujú. Algunos padres de la iglesia primitiva Alguns padres da igreja primitiva incluso escribieron en contra de la historia de la creación. estavam contra a história da criação. Pero lo que hizo Agustín Hipona E por isso Agostinho Hipona dijo que no es todo literal. disse que não é tudo literal. Entonces Agustín Hipona fue demasiado lejos con su aplicación literal, Então Agostinho ele foi longe demais com a sua aplicação literal. de que Adán y Eva, que cuando se les dijo a ambos Que Adão e Eva, quando isso foi dito aos dois, que cuando sus ojos fueran abiertos, e os seus olhos foram abertos, lo que vieron fueron los genitales, o que eles viram foram os genitais. y esa era la vergüenza. E essa era a vergonha. Así que originalmente lo que Dios planeó Então, originalmente, o que foi planejado por Deus para la humanidad era como que procrearan sin concupiscencia, era como se eles tivessem sido criados sem essa concupiscência, sin ninguna lujuria, sem nenhuma luxúria, sin ningún deseo, sem nenhum desejo. a la hora de que Adán y Eva procrearan, Na hora que foi que Adão e Eva procriaram, ¿sí? Que un hombre simplemente haría lo siguiente: e que o homem simplesmente faria o seguinte: yo erigiré mi pene tanto como pueda, eu o quê? erigiré. Eu erigirei o meu pênis tanto quanto eu puder. Entonces, esta acción era para Agustín como si moviera la oreja o la nariz, E essa ação era para Agostinho como se ele estivesse movendo a sua orelha ou o seu nariz, que sabemos que son gestos naturales, que são gestos naturais. que él podría voluntariamente hacer eso sin ninguna lujuria. E que ele poderia fazer isso voluntariamente, sem nenhuma luxúria. Embarazaría a la mujer Que engravidaria a mulher sin ninguna pasión, sin una pasión involucrada, sem uma paixão envolvida. y ellos procrearían. Entonces, recapitulando, entonces lo que haría era, se embarazaría a esa mujer Então, recapitulando, o que eles fariam era engravidar essa mulher sin ninguna pasión en absoluto, sem ter uma paixão absoluta, y ellos procrearían. e eles iriam procriar. Y con el pecado que cometió Adán y Eva, E com esse pecado cometido por Adão e Eva, lo que creó fue
atraído en lujuria O que isso fez foi ser atraído por uma y luxúria se manifestó en deseos sexuales. e se manifestou em desejo sexual. Entonces, el pecado original no es comer la manzana no es comer la manzana, Então, o pecado original não seria comer a maçã, es el resultado de comer manzanas, seria o resultado de comer a maçã, que es la concupiscencia, que es Que- la lujuria, que es el deseo sexual. que é a concupiscência, que é esse desejo sexual. Entonces, el problema es que cuando procreamos, lo hacemos a través del deseo sexual. O problema é que quando nós procriamos, nós o fazemos através desse desejo sexual. ¿Eh? I just would like to make an answer, a question. When Adam and Eve looked at each other, the sin was, or the sexual desire was because they saw the genitals, the sexual parts of each other. Então, a pergunta é se Adão e Eva tiveram esse desejo sexual quando miraram nos órgãos genitais. Creio que não compreendeu o que acabaste de leer. Ok. Lo que pasa es que Agustín Nipola, de acuerdo a lo que él estaba escribiendo en el libro de Confesiones, Então, o que acontece é que Agostinho Hipola, de acordo com o que ele escreveu no seu próprio livro, que é chamado de Confissões, él habla sobre su experiencia de su vida, ele fala da experiência da sua vida, que fue lo que le pasó en el baño, que foi o que aconteceu com ele no banheiro, que él tuvo una erección involuntaria. onde ele teve uma ereção involuntária. Entonces él después nos lleva a través de la historia o el libro de Génesis. E depois ele nos leva através da história ou o livro de Gênesis. En la anterior clase habíamos dicho que él había leído Romanos, donde decía que por uno pecaron, el pecado entró por uno y todos pecaron. E na aula anterior a gente tinha lido Romanos, onde a gente dizia que por causa de um pecado todos haviam pecado. Y él decía que ese pecado venía por lo que había hecho el acto sexual con Eva. E ele dizia que esse pecado era por causa do ato sexual com Eva. Porque venía con un deseo sexual, con pasión, Vamos continuar, então? Entonces, con respecto a la pregunta que había hecho Gay. Então, em relação à pergunta que a Gayle fez. Entonces, lo que estaba intentando hacer Agustín de Hipona. Então, o que Agostinho de Hipona estava tentando fazer. Estaba intentando interpretar el pecado original. Ele estava tentando interpretar esse pecado original. Y su aplicación lo hizo muy literal. E a sua aplicação foi feita de forma muito Por literal. eso cuando dijo que sus ojos fueron abiertos de Adán y Eva. Por isso que é dito que quando os olhos de Adão e Eva foram abertos. Dice que es porque vieron sus genitales. É porque viram os seus genitais. Pero en realidad, cuando fueron sus ojos abiertos, ¿qué en realidad fue que se les abrió a ellos? Mas quando seus olhos foram abertos, qual foi, na verdade, a realidade que foi aberta para eles? O conhecimento do animal? Del pecado. Do pecado. No con respecto a los genitales. Por eso estaba comentando que Agustín Hipona llevó muy literal essa aplicação. Então, por isso que a gente estava dizendo que Agostinho Hipona tomou muito literal essa aplicação. Él decía que Dios había planeado para la humanidad que cuando procrearan lo hicieran sin concupiscencia, sin lujuria, sin deseo sexual, sin pasión. Então, ele dizia que Deus tinha como plano de que quando eles procriassem, eles fizessem isso sem a lascívia, sem essa concupiscência, sem esse desejo sexual, sem essa paixão. Entonces, él decía que
por el pecado de Adán y Eva que habían hecho, Então ele dizia, por causa do pecado de Adão e Eva, o que eles tinham feito, había traído la lujuria y se manifestó en los deseos sexuales. isso havia se tornado em lascívia e se manifestava nos desejos sexuais. Por eso él decía que el pecado original no es comer la manzana, Por isso que eu dizia que o pecado original não era comer a maçã, es el resultado de comer la manzana. é o resultado de comer a maçã. Y para él daba la aplicación que es la concupiscencia, que es la lujuria, que es el deseo sexual. E ele dava desculpa disso ser essa lascívia, essa concupiscência, esse desejo sexual. Entonces el problema es que cuando procreamos, lo hacemos a través del deseo sexual. Então, o problema é que quando nós procriamos, nós fazemos isso através do desejo sexual. Entonces lo que diría Agustín Hipona es que la procreación en sí no es mala, Então, o que Agostinho Hipona diria é que a procriação em si não é mal, que es mala la lujuria que está en ella. mas que é errada essa lascívia que está nessa procriação. Y que cada persona que nace en este mundo a través de esa lujuria que a la hora de que se hace la procreación, E que cada pessoa que nascesse nesse mundo através desse tipo de procriação, com essa lascívia, está diciendo que todos recibimos ese pecado original, estava dizendo então que todos nós receberíamos esse pecado original, que son todos condenados, onde todos são condenados son todos arrastrados a hacer lo que es malo. e são todos arrastrados a fazer aquilo que é errado. Por eso cuando él hizo el robo de las peras, cuando tenía 16 años, Por isso que quando eles passaram por aquele momento do roubo das peras, quando ele tinha 16 anos, entonces lo que está diciendo que lo que es bueno ha manchado a la humanidad. ele está dizendo aquilo que era bom manchou a humanidade. Y él sabía que no se podía hacer eso de robar las peras. E ele sabia que não poderiam fazer isso de roubar peras. Ahora voy a leer lo que expresó un teólogo. Então agora eu vou ler o que foi expressado por um teólogo. Dice, es como una enfermedad de transmisión sexual. Vamos só conectar isso. Vamos ver se o Wi-Fi está conectado, tá? Wi-Fi? Sim, da escola. ¿El mío aquí? No, Ah, sí, aquí. Sí, sí. ¿Es este? No. Sí. ¿Quieres buscar algo? No, no, Ah, está bien. Ok, continúo con lo que expresó el teólogo. Então vamos continuar com o que foi expressado pelo teólogo. Dice, es como una enfermedad de transmisión sexual. Ele diz, é como uma enfermidade de transmissão sexual. Todos los hombres nacen con su voluntad, Todos os homens nascem com a sua vontade, su mente y su cuerpo corrompidos, a sua mente e o seu corpo corrompidos. y por lo tanto merecen la dureza de Dios. E por isso eles merecem essa dureza de Deus. Así que vamos a poner nosotros aquí, en la parte donde el libro de las confesiones, Então nós vamos colocar aqui nessa parte do livro das Confissões y vamos a poner el pecado original. e nós vamos colocar aqui o pecado original. También Agustín lo que va a hacer en el siguiente libro va a desarrollar esto. Então, o que Agostinho também faz é que nesse próximo livro, A Cidade de Deus, ele vai desenvolver mais sobre esse pecado original. Ahora, en el año 410, No ano 410, los visigodos saquean Roma. os visigodos eles vão saquear Roma. Luego, en el año 455, E logo no ano 455, los vándalos saquean también a Roma. os vândalos também vão saquear Roma. Entonces, antes de que los vándalos lleguen a Roma, Então, antes dos vândalos chegarem a Roma,
los visigodos llegan primero a Roma. Os visigodos, eles chegam primeiro a Roma. Y Agustín de Hipona le lleva una década a escribir sobre eso. E a Agostinho Hipona leva uma década para escrever sobre isso. Pero para que sepas que eres la gran iglesia cristiana de Dios Para que saibam que são a grande igreja cristã de Deus y que está de tu lado, e que está do seu lado, el Dios omnipotente está de tu lado, que o Deus onipotente está do seu lado, tu emperador es cristiano. o seu imperador é cristão. Y luego, ¿qué le sucede a la ciudad de Roma? E logo depois disso, o que acontece com a cidade de Roma? Era sitiada? É saqueada. Es saqueada. ¿Por Ela é quiénes? saqueada. Saqueada por quem? Pelos... Não visigodos, os outros. Os vândalos. 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 É, Ajá. Las tribus bárbaras. os vândalos. As Ok, tribos así es. bárbaras. Entonces es saqueada por las tribus bárbaras. Então, Roma vai ser saqueada depois pelas essas tribos bárbaras. Entonces Agustín de Hipona está vivo para ver los visigodos, Então, Agostinho de Hipona ainda estava vivo para ver esses bárbaros. pero no está vivo para ver cuando los vándalos saquean a Roma. Mas ainda não está vivo para ver quando os vândalos vão saquear Roma. Entonces, voy a hacer una pregunta. Entonces, ¿hicimos lo correcto en cambiar de dioses? Es lo que se preguntaban. Então, eles perguntavam o seguinte, será que a gente fez o correto em fazer essa mudança de deuses? Porque esto no ocurriría cuando teníamos un dios pagano. Porque isso não acontecia quando nós tínhamos um deus pagão. Ahora tenemos el dios cristiano y Roma ha saqueado. E agora que nós temos esse deus cristão, Roma vem e é saqueada. Así que lo que va a hacer Agustín de Hipona es escribir lo siguiente. Então, o que Agostinho de Hipona vai fazer é escrever o seguinte. En este libro, La ciudad de Dios, No livro A Cidade de Deus. él dice, es espiritual, no literal. O sea, que la ciudad de Dios es espiritual, pero no literal. Ele diz, a cidade de Deus é espiritual, mas não é literal. Porque lo que estamos viendo aquí es que el imperio de Roma va a colapsar. Porque o que ele diz é, o que nós estamos vendo aqui é que o Império de Roma vai colapsar. Pero la iglesia de Roma va a estar ahí. Mas a igreja de Roma ainda vai estar lá. Y lo siguiente que va a escribir es que va a establecer el escenario para la relación entre la iglesia y el Estado. E depois o que ele vai escrever é estabelecer esse cenário dessa relação entre a igreja e o Estado. Tú traes ideas de una guerra justa. Trazer ideias de uma guerra justa, Es decir, que hasta ahora los cristianos no peleaban. é dizer que até agora os cristãos não batalhavam, não lutavam. ¿Por qué? Porque eso era una simple enseñanza de Jesús, Porque esse era um ensino simples de Jesus, poner la otra mejilla. dar a outra bochecha. Pero Agustín ahora va a decir que hay situaciones en las que tenemos que luchar. Mas agora Agostinho vai dizer que existem situações onde a gente deve lutar. Entonces vemos dos obras principales de Agustín de Hipona, Então a gente vê duas obras principais de Agostinho Hipona, en donde va a hablar el pecado original en el libro de Confesiones. de onde ele fala desse pecado original no seu livro das Confissões. Y en el otro libro de La ciudad de Dios, E no outro livro, Cidade de Deus, se enfocará en la comprensión de cómo la iglesia y el Estado se relacionan. ele vai focar nessa ideia de como a igreja e o Estado se relacionam. Ahora, una simple simplificación sobre este libro de La ciudad de Dios, Agora, uma simplificação sobre esse livro, Cidade de Deus. ¿sí? Para responder al problema de los dioses que se apoderaban de Roma. Para responder a esse problema desses deuses que se apoderavam de Roma. Entonces, lo que vamos a ver es que ellos sitian la ciudad de Hipona. Então, o que nós vamos ver é que eles vão sitiar essa cidade de Hipona. Y Agustín de Hipona era aquel. E Agostinho Aqui. de Hipona era quem aqui?
porque él nació en Tagasta. porque ele tinha nascido em Pero ¿por Tagasta. qué se llamaba Agustín de Hipona? Então, por que ele era chamado de Agostinho de Hipona? Porque ele era o bispo mais importante Exactamente. de Hipona. Ajá, era un obispo que estaba en el norte de África. Porque ele era o bispo que estava no norte da África. Ahora, los vándalos antes de llegar a Roma Mas os vândalos, antes de chegarem a Roma, atacan el norte de África atacam o norte da África y asedian su ciudad e vão assediar essa cidade. y siguen durante 12 meses. E vão seguir fazendo isso durante 12 meses. Y Agustín de Hipona mueren en ese asedio E Agostinho de Hipona ele morre nesse assédio, el 28 de agosto del año 430. que é 28 de agosto do Por ano aqui. 430, Por aquí más o menos. mais ou menos por aqui. Entonces, cuando los vándalos entran y levantan la ciudad y queman todo, Então, quando os vândalos entram nessa cidade, o que eles fazem é queimar tudo. pero estos vándalos no van a quemar dos cosas, Mas existem duas coisas que esses vândalos não vão queimar, que es aquí en la ciudad de Hipona. que é na cidade de Hipona. No van a quemar la catedral ni van a quemar la biblioteca. Não vão queimar nem a catedral, nem a biblioteca. Así de respetado era Agustín de Hipona E por ser respeitado esse Agostinho de Hipona entre los paganos. entre os pagãos. Ahora, Gensérico Agora, Gensérico era el Gens- rey de los vándalos. Genserico, o rei dos vândalos, Exactamente, no toca su catedral o su biblioteca. eles não tocam na sua catedral nem na sua biblioteca, El resto todo es destruido. mas tudo demais é destruído. Entonces tenemos el libro de las confesiones, tenemos el libro de la ciudad de Dios, Então, nós temos o livro das confissões, temos o livro da cidade de Deus, y en el libro de las confesiones tenemos la doctrina del pecado original. e nesse livro das confissões é onde nós temos essa doutrina do pecado original. Esta doctrina no fue aceptada muy rápidamente. Mas essa doutrina ela não foi aceitada de imediato. Fue algo que se desarrolló con el tiempo. Foi algo que foi se desenvolvendo com o tempo. Ahora aquí tenemos a un hombre que se llama Pelagio. E agora nós temos um homem que é chamado de Pelágio, Él estaba en contra de la doctrina de Agustín de Hipona que era um homem que estava contra essa doutrina de Agostinho de Hipona y él lucha contra eso. e que vai lutar contra isso. Pelagio era un monje británico. E Pelágio era um monge britânico Él creía en el libre albedrío. e ele acreditava no Sí, que creía en el libre albedrío. Que- Pelagio. que acreditava no livre arbítrio Ujú. Dijo que no nacemos malvados. e dizia que nós não nascemos malvados Decía ou que- maus. Decía que nacemos con la capacidad dada por Dios para tomar nuestras propias decisiones. Dizia que nós nascemos com a capacidade dada por Deus para nós tomarmos as nossas próprias decisões. Entonces se produce una pelea, una guerra entre Agustín de Hipona y Pelagio. Então começa essa guerra, essa discussão entre Agostinho e Pelágio. Y ellos al final fueron llamados herejes E no final eles são chamados de y hereges fueron expulsados del imperio. e foram expulsos desse império. Entonces el libro de las confesiones y esta idea del pecado original Então o livro das confissões e essa ideia do pecado original se tiene problemas cuando pensamos que Jesús, o sea, pensamos en Jesús viniendo en carne. nós temos um problema pensando de Jesus vindo em carne. Porque si él viene en carne, ¿en qué tipo de carne viene? Porque se Jesus vem em carne, com que tipo de carne Jesus vem? Ahora, ¿qué tienen que hacer ellos? Porque ahora tienen un problema grande ahí. E agora o que eles têm que fazer? Porque agora eles se deparam com um grande problema. Tienen que resolver todo esto a medida que avanzan. E agora eles têm que começar a resolver isso à medida que eles vão avançando. Mientras lo inventan, Por outro lado, ou eles inventam básicamente Jesús viene en carne humana pecaminosa. e dizem Jesus vem em carne humana pecaminosa. ¿Y qué significa eso? E o que isso iria significar? Porque se supone que no pueden tener ninguna mancha de pecado. Porque se supõe que não pode ter nenhuma mancha de pecado.
estamos hablando de Jesús. Porque nós estamos falando de Jesus. No puede tener el pecado original. Ele não pode ter esse pecado original. Por lo tanto, ¿qué tiene que pasar? Então, o que tem que acontecer? Tiene que acontecer algo milagroso. Precisa acontecer algo milagroso. Tiene que haber pasado algo con el vientre de María. Tem que acontecer alguma coisa com o ventre de Maria. Entonces entendemos el nacimiento virginal, E assim, então, nós entendemos esse nascimento virginal. pero la Inmaculada Concepción E essa Imaculada Conceição no se trata del nacimiento virginal, não se trata desse nascimento virginal. se trata de la concepción de María, Se trata dessa concepção de Maria. y que el vientre de su madre, que se llamaba Ana, E dentro do ventre da sua mãe, que era Ana, la madre de María, a mãe de Maria, María fue santificada en esa habitación, Maria, então, foi santificada nessa habitação. porque María no podría ser la madre de Jesús si era una pecadora. Porque ela não poderia ser a mãe de Jesus se ela fosse uma pecadora. Así que tienen que estar trabajando en esta idea del pecado original, Então, eles teriam que trabalhar sobre essa ideia desse pecado original, tratando de resolver por qué es el problema del pecado tratando de resolver por que isso é um problema do y pecado cómo pueden resolverlo. e como eles podem resolver isso. Tienen que resolver la naturaleza de Cristo. Teriam que resolver sobre a natureza de Cristo. José, Rose, É interessante que eles começam com concessões, com teorias de conspiração, ujú. e acaba isso vai virando uma bola de neve, isso vai tomando um processo de crescimento. Eles têm que lidar com isso sempre. Ujú. ¿Quién más iba a participar? Ah. Gracias, José. Verdade. Ok. Entonces, vamos a ver que ellos quieren resolver la naturaleza de Cristo. então a gente vai ver que eles querem resolver a natureza de Cristo. Y esto traerá su relación con su madre. E que isso vai trazer também a sua relação com a sua mãe. Y ahí es donde comienza el desarrollo del culto a María. E é aí que começa a se desenvolver esse culto a Maria. Así que tenemos un problema cuando nosotros llegamos a nuestra línea. E aí, quando nós chegamos à nossa linha, nós começamos a ter um problema. ¿Por qué? Porque cuando llegamos al tiempo del fin, vamos a ver que viene una doctrina, Porque quando nós chegamos ao tempo do fim, nós vamos ver que temos uma doutrina. ¿sí? Y tenemos que tomar decisiones E que a gente precisa tomar decisões sobre lo que vamos a hacer con esa doctrina. sobre o que a gente vai fazer com essa doutrina. En contraste con la doctrina del pecado original Em contraste com essa doutrina desse pecado original que traía Agustín de Hipona. que trazia Agostinho de Hipona. Entonces enseña que no eres capaz, que estás inmerso en el pecado, Então, ele ensina que nós não somos capazes e que nós somos imersos ou imergidos no que pecado, tanto tu mente y tu intelecto, tus capacidades, que a mente, o intelecto ou as capacidades no, hace que tú no puedas tomar decisiones. fazem com que a gente não possa tomar decisões, Estás invadida por el pecado porque nós estamos invadidos pelo pecado. y esa concupiscencia. E essa concupiscência, Es que no eres capaz de tomar ninguna decisión correcta. onde nós não somos capazes de tomar nenhuma decisão Entonces, ¿qué correta. vas a hacer? Le vas a dar la autoridad a la iglesia, Então, o que a gente iria fazer? Vamos dar essa autoridade à igreja, a esos eruditos, a esses eruditos, que en realidad es una especie como de luz de gas, que na verdade seria como uma luz de gás, que no entiendes nada, onde você não entende nada, no eres capaz de entenderlo. onde você não é capaz de entender, Así que estos obispos vendrán y te lo explicarán. onde então tem que vir esses bispos para nos explicar. Entonces, la única esperanza es mirar opiniones expertas Então, a única esperança seria olhar para opiniões de pessoas que são mais espertas, de los demás para confirmar tu comprensión actual.
opiniões de pessoas alheias para confirmar a posição atual. pero no tienes la forma de averiguar si eso es correcto, si es válido o no. Mas não teríamos como averiguar se isso é válido ou se é correto. Ahora, otra cosa que el pecado original demanda o exige Outra coisa que também exigia esse pecado original es que si naces en pecado, é que se você nasce sem esse pecado, entonces la única forma de eliminar ese pecado original de la persona se você nasce com esse pecado, a única forma de tirar esse pecado original da pessoa es mediante el bautismo. seria com o batismo. Y eso debe hacerse antes de lo posible. E isso deve ser feito o antes possível. Y ahí es donde ellos empiezan a introducir el bautismo infantil. E é aí que eles começam a introduzir o batismo infantil. Pero nosotros sabemos que en el plan de la redención hay un proceso. Mas nós sabemos que nesse plano da redenção existe um processo. No que cuando que nos bauticemos, ya se nos ha quitado ese pecado porque nos hemos bautizado. E não é que porque a gente se batizou que já é tirado de nós esse pecado só porque nós nos batizamos. Recuerden que hay 7 pasos para la salvación. Porque nós temos que lembrar que existem 7 passos para a salvação. Eso es errado lo que están trayendo sobre el pecado original. Isso é errado, aquilo que eles estão mencionando, trazendo sobre esse pecado original. Porque nosotros sabemos que el primer paso de la justificación, Porque nós sabemos que o primeiro passo da justificação, que es el primer paso del evangelio eterno, que é o primeiro passo do evangelho eterno, primero tienes que ser, que es un trabajo que hace el Espíritu Santo con nosotros, con cada uno de nosotros. primeiro nós temos que ver que é um trabalho que o Espírito Santo faz com cada um de nós. ¿Cuál es el primero? ¿Qué tiene que pasar? Qual é o primeiro? O que tem que acontecer? O reconhecimento do pecado. Exactamente, tiene que haber una convención de ese pecado. Nós temos que ter a convicção desse pecado. Luego viene el proceso del arrepentimiento, E logo depois disso vem esse processo de arrependimento, que sabemos que es repent, que es arrepentimiento en inglés. repent, okay. Volver a pensar como antes. Que seria repent, que é arrependimento no inglês, voltar a pensar como antes. Como antes, ¿cómo? Como antes, como? Antes de quê? Antes del pecado. Antes do pecado. Entonces, después vamos a ver que tenemos también que la confesión. E depois a gente vai ver também que a gente tem a parte das Y confissões. todo ese proceso, ¿cómo se le llama? E como é que nós chamamos a todo esse processo? La conversión espiritual. A conversão espiritual. Entonces, en este hito, que sería el bautizo, Então, nesse marco que seria o batismo, hay que marcaríamos como la muerte al pecado. é o que nós marcaríamos como a morte ao pecado. Tiene que haber una muerte, no te pueden enterrar vivo. Tem que haver uma morte, porque eles não podem te enterrar vivo. Estoy hablando espiritualmente. Eu estou falando espiritualmente. Entonces, eres enterrado, muerto. Então, você é enterrado morto. Y luego tiene que haber una resurrección E logo tem que haver uma ressurreição, a la novedad de vida. uma nova vida. Entonces ahí viene todo el proceso de la santificación. E assim a gente passa por todo esse processo da santificação. Si gustan, después podemos graficarlo. Se Sim. vocês quiserem, depois a gente pode ilustrá-lo no quadro. Entonces, en la falsificación, ellos empiezan a introducir el bautismo infantil. Então, na falsificação, eles começam a introduzir esse batismo infantil. Ah, Cris. Então, eu vou testar se estou entendendo bem. No caso, o batismo infantil é que uma criança não tem essa consciência do pecado. Então, em el batismo original, os niños não têm consciência do pecado original. Porque é necessário essa consciência para que cheguem a uma conversão. É necessário essa consciência para que cheguem a esse pecado original. Concuerdo con Cris. Eu concordo com a Cris. Estás haciendo la referencia porque aquí se empieza a introducir el bautismo infantil.
Você está fazendo essa referência porque aqui começa a ser introduzido esse batismo infantil, Así es. certo? Entonces, lo que vamos a ver que no eres capaz de tomar esas decisiones. Então, o que a gente vai ver é que eles não são capazes de tomar essas decisões. Entonces, tienes que hacer el bautismo para que tú puedas avanzar. Então, nós temos que passar por esse batismo para que a gente possa avançar. Y por supuesto, si tienes mala suerte de morir antes del bautizo, E se por azar você morre antes desse batismo, entonces tu única opción es irte al infierno. a única opção seria ir para o inferno. Ahora vamos a ir a la iglesia de Tiatira. Então, agora vamos para a igreja de Tiatira. Decimos que teníamos a Jezabel, Nós falamos que nós temos Jezabel, que está seduciendo y enseñando a la gente. que estava seduzindo e ensinando as pessoas, Pero vamos a saltar un poco de cientos de años, mas vamos saltar alguns algunos años. alguns anos. Y vamos a ir a la revelación de los protestantes. E vamos para a revelação dos protestantes. Y vamos a echar un vistazo a lo que Martín Lutero dijo. E vamos olhar um pouco para o que disse Martinho Lutero. Entonces, voy a ir despacio para los traductores. Eu vou mais devagar para os tradutores. Dice, pero, ¿qué es entonces el pecado original? Mas diz, mas qual é então esse pecado original? Recuerden, estoy leyendo lo que está diciendo Martín Lutero. Eu estou lendo o que está dizendo Martinho Lutero. Está no grupo, se quiserem acompanhar. Ahora, sabemos que Lutero era un monje agustino, Nós sabemos que Lutero era um monge agostino. por lo que esas doctrinas estaban muy arraigadas en Lutero. E essas doutrinas, elas estavam muito enraizadas em Lutero. Ahora vamos a comentar, él hace un comentario sobre el libro de los Romanos. E agora a gente vai ver o comentário que ele faz em relação ao livro de Romanos. Ahora repito, pero ¿qué es entonces el pecado original? Então ele diz, o que é então esse pecado original? Según el apóstol, no es solo la falta de una cualidad buena en la voluntad, Segundo o apóstolo, não se trata apenas da falta de uma boa qualidade na vontade, ni simplemente la pérdida de la rectitud y la capacidad del hombre. nem simplesmente da perda da retidão e da capacidade do homem. Es más bien la pérdida de todas sus facultades del cuerpo y del alma, É antes a perda de todas as suas faculdades de corpo e alma, de todas sus perfecciones exteriores e inferiores. de todas as suas perfeições exteriores e interiores. Además de esto, Além disso, es su inclinación a todo lo que es malo, é sua inclinação para tudo que é mal, su aversión contra lo que es bueno, su antipatía contra la luz y la sabiduría, sua aversão contra o que é bom, sua antipatia contra a luz e a sabedoria, su amor por el error y las tinieblas, seu amor ao erro e às trevas, su ira y su aborrecimiento de las buenas obras sua fuga e sua aversão às boas obras, y su búsqueda de lo que es pecaminoso. e a sua busca do que é pecaminoso. Así leemos en el Salmo 14:3. E assim nós lemos no Salmo 14:3. Todos se han desviado, todos juntos se han ensuciado. No hay quien haga el bien, ni uno solo. Todos se extraviaram, todos juntos estão contaminados. Não há nenhum que faça o bem, nem um sequer. Ahora, lo que va a hacer Lutero es introducir Génesis 8:21. Então, Perdón, Génesis 8:21. Então, o que Lutero agora faz é introduzir Gênesis 8:21. La imaginación del corazón del hombre es mala desde su juventud. A imaginação do coração do homem é má desde a sua juventude. Los pecados actuales consisten esencialmente en que salen de nosotros. Os pecados atuais consistem essencialmente no fato de que eles saem de nós. Como dice el Señor en Mateo capítulo 15, versículo 19. Como diz o Senhor em Mateus 15:19. Del corazón salen los malos pensamientos, los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Do coração procedem os maus pensamentos, assassinatos, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e as blasfêmias. Pero el original entre nosotros
Mas o original entre nós, no lo cometemos, nós não o cometemos, sino que lo sufrimos. mas nós o sofremos. Somos pecadores porque somos hijos de un pecador. Nós somos pecadores porque somos filhos de um pecador. Un pecador solo puede engendrar un pecador, Um pecador só pode gerar um pecador, que es como él. que é como ele. Entonces, Martín Lutero está comentando, haciendo los comentarios a los romanos, Então, Martinho Lutero está fazendo esses comentários aos romanos, o sea, el libro de Romanos. no livro de Romanos. Y vamos a ver que esa cita es de Lutero. E a gente vai ver essa citação de Lutero. Ahora, voy a leer otras dos citas que son una de las doctrinas más importantes de la Reforma, E eu vou ler outras duas citações que são as mais importantes da Reforma, que fue la Confesión de Habsburgo, es un sitio. que é chamado Confissão de Augsburg, Y esto es el artículo número 2. que é o artigo número 2. Y nos dice, enseñamos que desde la caída de Adán, Ensinamos que desde a queda de Adão, todo lo que se propongan según la naturaleza, todos que se propagam segundo a natureza nacen en pecado, nascem em pecado. es decir, sin el temor de Dios, E é dizer, sem o temor de Deus, sin la confianza en Dios. sem a confiança em Deus. Y él va a decir, y con la concupiscencia, E ele vai dizer, com a concupiscência, y que esta enfermedad o vicio de origen es verdaderamente el pecado, e que essa enfermidade ou vício de origem é verdadeiramente o pecado, que es lo que estaba sosteniendo Agustín de Hipona que era o que sustinha, o que alimentava o Agostinho de Hipona, sobre el pecado original, em relação ao pecado original. ¿sí? Y sigue diciendo, E ele continua dizendo que incluso ahora condena y trae la muerte eterna que isso até agora condena e traz a morte a eterna los que no nacen de nuevo por el bautismo y por el Espíritu Santo. aqueles que não nascem de novo através do batismo ou através do Espírito Santo. La siguiente cita, Próxima citação. condenamos a los pelagianos Nós condenamos os pelagianos. porque eran pelagianos. Por que eram pelagianos? Recuerden quién estaba luchando contra esa doctrina, Porque quem estava lutando contra essa doutrina? Pelagio. Pelágio. Por eso dice, condenamos a los pelagianos Por isso diz, condenamos esses pelagianos y a otros que niegan que el vicio de origen sea el pecado e a outros que negam que esse vício de origem seja o pecado. y que para oscurecer la gloria del mérito y los beneficios de Cristo, E que para obscurecer a glória e o mérito dos benefícios de Cristo, sostienen que una persona puede ser justificada ante Dios sustém que uma pessoa pode ser justificada perante Deus por su propia fuerza y razón. por sua própria força ou sua própria razão. Ahora, eso no es lo que dijo Pelagio, Mas isso não era o que Pelágio dizia, pero se usaba como un chivo expiatorio. mas se usava como um bode expiatório. ¿Qué es lo que Pelagio creía? O que acreditava Pelágio? Pelágio era aquele que acreditava que no livre-arbítrio? Ajá. Sim. Que las personas tenían libre albedrío y que Dios había empoderado a las personas. Então, Pelágio acreditava no livre-arbítrio e que Deus havia empoderado as pessoas para poder tomar decisiones correctas. para que as pessoas pudessem tomar decisões corretas. Y esa era una combinación de humanidad y divinidad. E isso seria uma combinação de humanidade com divindade. Ahora vamos a ir a una cita de Juan Calvino. Mas agora vamos para uma citação de João Calvino. Ahora ustedes se pueden ver cómo se viene arrastrando toda esa doctrina. Agora vocês começam a ver como vem se arrastando toda essa doutrina. Cito. Citando. Y el apóstol testifica muy claramente que la muerte pasó a todos los hombres. E o apóstolo testifica muito claramente que a morte passou a todos os homens, por cuanto todos pecaron. porque todos pecaram. Romanos 5:12. Romanos 5:12. Es decir, están involucrados en el pecado original É dizer, estão envolvidos no pecado original, y contaminados por su mancha. estão contaminados por sua mancha. Por lo tanto, incluso los niños
que traen su condenación con ellos, Portanto, até as crianças que trazem a sua condenação desde el vientre de su madre, desde o ventre da sua mãe, no sufren por otro, sino por su propio defecto. não sofrem por outro, mas pelo seu próprio defeito. Continúo leyendo. Porque aunque todavía no han producido los frutos de su propia injusticia, Porque, todavia, não produziram os frutos da sua própria injustiça, tienen la semilla implantada en ellas. têm a semente implantados em si. Es más, toda su naturaleza es, por É, así decirlo. é má, toda a sua natureza é, por assim dizer, Un semillero de pecado. uma sementeira de pecado. Y por lo tanto no puede sino ser odiosa y abominable para Dios. Então, portanto, isso não pode deixar de ser odioso e abominável para Deus. De ahí se desprende que se considera propiamente pecaminosa a los ojos de Dios. E daí a gente tira que isso é considerado pecaminoso aos olhos de Deus. Pues no puede haber condena sin culpa. Porque não pode haver uma condenação sem culpa. A continuación viene el otro punto. Com a continuação, vem outro ponto. Es decir, que esta perversidad en nosotros nunca cesa. E é dizer que essa perversidade em nós nunca cessa, Sino que constantemente produce nuevos frutos. mas que constantemente isso produz novos frutos. En otras palabras, esas obras de la carne que antes describimos, Por outras palavras, essas obras da carne que nós descrevemos antes, al igual que un horno encendido, envía chispas y llamas. como um chifre acendido que envia as faulas, as chamas, que sai das chamas, fagulhas e as chamas. O una fuente sin cesar vierte agua. Ou uma fonte que sem cessar verte água. Por lo tanto, los que han definido el pecado original como la falta de la justicia original, Então, aqueles que haviam definido o pecado original como a falta de justiça original, que deberíamos haber tenido, que deveríamos ter tido, aunque comprenden sustancialmente todo el caso, compreendem substancialmente todo o caso, no expresan suficientemente su poder y energía, não expressam suficientemente o seu poder e energia, sino que es tan prolífica en toda clase de maldades que é tão prolífica em toda a classe de maldades que nunca pueden estar ociosas. e que nunca pode estar ociosa. Los que la llaman concupiscencia Aqueles que a chamam de concupiscência usan una palabra no muy inapropiada, usam uma palavra que não é muito apropriada. siempre que se añade esto, sin embargo, muchos no lo consideran de ninguna manera. E sempre que se acrescenta isto, claro, porque muitos não o consideram de maneira alguma. Que todo lo que hay en el hombre, desde el intelecto hasta la voluntad, De que tudo que existe no homem, desde o seu intelecto até a sua vontade, desde el alma hasta la carne, da sua alma à sua carne, está contaminado e impregnado de esta concupiscencia. está contaminado e impregnado por essa concupiscência. O para expresarlo más brevemente, que todo el hombre no es en sí mismo más que concupiscencia. Ou para expressá-lo mais brevemente, que todo homem não é por si mesmo nada mais que a sua concupiscência. Entonces estamos leyendo lo que dicen los reformadores, Então, nós estamos lendo aquilo que dizem os reformadores, Martín Lutero y Juan Calvino. Martinho Lutero e João Calvino. Y a veces vemos nosotros la reforma de qué manera. E às vezes nós vemos a reforma de que maneira? Como algo bueno? Ujú. ¿Qué más? Que mais? Como una especie de gafas de color rosa. Así vemos. Como se fossem óculos de cor rosa. Y vemos que es una especie de cuento de hadas, E também nós vemos que pode ser uma espécie de contos de fadas, de una verdadera reforma. de uma verdadeira reforma. Pero estos reformadores nunca dejaron de lado la teología agustiniana. Mas esses reformadores nunca deixaram de lado essa teologia augustiniana. Lucharon contra la injusticia de la iglesia.
porque eles lutaram contra essas injustiças da igreja, establecida verdaderamente, y ellos lucharon contra la indulgencia. que foi estabelecida verdadeiramente e também lutaram contra essa indulgência. Salieron un poco, pero el pecado original Eles saíram um pouco, mas esse pecado original y este entendimiento de la iglesia e desse entendimento da igreja y el Estado también e do Estado também. siempre tuvieron a Agustín en gran estima. Eles sempre tiveram uma grande estima por Agostinho. Así que, ¿por qué la persecución? Então, por que essa perseguição? La otra cosa que proviene de la teología agustiniana A outra coisa que provém dessa teologia agostiniana no solo es el pecado original, não é só o pecado original, sino esa idea de la predestinación, mas também essa ideia da predestinação, que es un Dios omnisciente, que é um Deus onisciente, sabe si uno se salva o se pierde, que sabe se uma pessoa vai ser salva ou se vai se perder, porque simplemente lo sabe todo. ou um Deus que simplesmente sabe tudo. Y así se desarrolló esa doctrina de la predestinación, E assim foi se desenvolvendo essa doutrina da predestinação, que está conectado con el pecado original. que é o que está conectado com esse pecado original. Entonces, ¿quiénes son los elegidos? Então, quem são os escolhidos? ¿Quiénes son los predestinados? Quem são os que são predestinados? ¿Son visibles o son invisibles? Será que eles são visíveis ou invisíveis? Porque si son visibles, entonces lo que hacen es que son los elegidos. Porque se eles são visíveis, então o que eles fazem Son los elegidos. são eles se tornam os elegidos, os escolhidos. Y forman comunidades. Eleitos. E eles formam comunidades. Así que piensan en esa gente como los Amish o los puritanos. Então, essas pessoas são vistos como os Amish ou os puritanos De la Nueva Inglaterra. da Nova Inglaterra. Es como si fuéramos los elegidos. É como se eles fossem os escolhidos. Entonces todo el mundo allá afuera está condenado. E todo mundo aí fora está condenado. Somos nosotros. Somos nós. Así que ellos son los elegidos visibles. Então, visivelmente, eles seriam os escolhidos. Pero ¿qué pasa si son invisibles? Mas o que acontece se eles fossem invisíveis? ¿Qué pasa si realmente no sabes a quién ha elegido Dios o no? O que acontece se a gente não sabe quem Deus escolheu ou não? Lo que tienes que hacer es traerlo a la iglesia. O que nós temos que fazer é trazê-lo para a igreja. ¿Por qué? Porque esa es su única esperanza de salvación. Porque essa seria a sua única esperança de salvação. Así que tienes que convertir a todos, no importa si son paganos. Então, você teria que converter todos, independentemente se são pagãos ou não. Los bautizas, Você teria que batizá-los, tienes que bautizarlos tan pronto como nacen tem que batizá-los logo que eles nascem, y solo los conviertes a todos. e nós teríamos que convertê-los a todos. Así que lo que hace Agustín de Então, Hipona o que Agostinho de Hipona faz, desarrolla la idea de conversiones forzadas. ele desenvolve essa ideia de conversões forçadas, Así que es un poco irónico, que se torna um pouco irônico, porque la iglesia termina como un poder perseguidor durante los 1260 años. porque a igreja se torna como esse poder perseguidor durante os 1260 anos. ¿Y es por qué? Porque ellos estaban tratando de salvar a la gente, E isso porque eles estavam tratando de salvar as pessoas que han hecho sus buenas obras que haviam feito as suas boas obras de una manera totalmente equivocada, de uma forma totalmente equivocada, basadas en doctrinas equivocadas. baseado em doutrinas equivocadas. Así que no puedes permitir que un hereje, Assim, a gente não pode permitir que um herege, no puedes permitir que nadie se destabilice, que ninguém destabilize, y la única iglesia apostólica e que a única igreja apostólica tiene que atraer a todo el mundo. tem que atrair todo mundo. Porque incluso si traes a alguien que no termina siendo salvado, Porque se você traz alguém que não vai ser salvo, sus hijos podrían, porque van a tomar una religión también, os seus filhos poderiam, porque eles também vão ter uma religião, o los nietos. ou seus netos. A cuanto más gente tú traigas,
quanto mais pessoas você trouxer. es probable que salves para que se introduzcan en el reino de los cielos. Então, é provável que você salve para que eles sejam introduzidos ao reino do céu. Así que la persecución surge E é assim que surge essa perseguição. y lo vemos a través de una lente particular, E nós vemos isso através de óculos especiais, como gente malvada, como gente má, como hacemos con los fariseos. como nós fazemos com os fariseus. Los miramos y vemos gente fea, Nós olhamos para eles e vemos pessoas feias. pero durante esa persecución tienes gente que está comportándose muy, pero muy mal. Mas durante essa perseguição também existem pessoas que se estão comportando muito mal, Su práctica es mala, que a sua prática também é má. pero es porque su doctrina es mala Mas isso é porque a sua doutrina é má. y se ha desarrollado a lo largo de toda la historia de los gnósticos Isso se desenvolveu durante toda a história dos o el agnósticos gnosticismo. ou do agnosticismo, gnósticos ou do gnosticismo. Y fue introducido por primera vez en la iglesia de Éfeso. E que foi introduzido pela primeira vez na igreja de Éfeso. Y era lo que estaba luchando Juan, que era el anciano de la iglesia. E era por isso que estava lutando João, que era o ancião da igreja. Y vamos a ver cómo se desarrolla y se convirtió en la corriente principal de esa época de Pérgamo. E a gente vai ver como isso se desenvolve e se tornou a corrente principal em Pérgamo. Por eso pusimos aquí, son los que retienen las doctrinas de los nicolaitas, E por isso nós escrevemos que são os que retêm essas doutrinas dos nicolaítas, debido a la obra de Agustín. devido a essa obra de Agostinho. La otra cosa es que leímos la cita de Martín Lutero A outra coisa é que nós lemos na citação de Martinho y también Lutero de Juan Calvino. e também de João Calvino. ¿Y qué es lo que pasa? O que acontece? ¿Qué sucedió como resultado? O que acontece como resultado disso? Acontece la reforma protestante. Acontece a reforma protestante. Todavía se aferraban a las creencias de Agustín Eles se apegavam a essas crenças de Agostinho. y el resultado fue conocido como las guerras de religión, E o resultado foi conhecido como as guerras de religião, que vienen un par de siglos después. que vem alguns séculos depois. Guerras constantes Guerras constantes. en el siglo XVI, en el siglo XVII No século XVI, no século y a XVII, principios del siglo XVIII en Europa. e a princípio também no século XVIII Se na llama- Europa, Se llamaban las guerras de religión en Europa que a gente chamou de guerras de religião na Europa, y culminó en la guerra de 30 años. e que culminou na guerra de 30 anos, 8 personas murieron. onde 8 pessoas morreram, Un tercio de la población de Alemania también fue asesinada. e onde 1/3 da população na Alemanha foi Y assassinada, finalmente hicieron las paces. e onde eles finalmente fizeram as pazes. Y en su acuerdo de esa paz E em acordo com essa paz, fue básicamente dijeron, está bien, o que eles fizeram foi dizer, tudo bem, está tudo bem. tenemos 3 iglesias principales, la católica, la luterana y las iglesias calvinistas. Nós já temos 3 igrejas principais, temos a católica, temos a luterana e temos as igrejas calvinistas. E hicieron las paces. E então assim eles fizeram as pazes. Oh, sí. Rose, Oh, sí. É interessante que o Agostinho de Hipona, ele era considerado o doutor da igreja, Ujú. e ele era considerado também patrono dos agostinianos. Mas hoje, atualmente, muitos protestantes ainda o admiram, e admiram o que ele escreveu, ainda o consideram, principalmente os protestantes calvinistas, e consideram ele como um dos pais teólogos, né? E seguem sua doutrina, admiram a doutrina e o que ele escreveu. Así es. ¿Quieres hacerlo? Ujú. Ok, entonces cuando pensamos, Ajá. Então o que essas pessoas, esses seguidores de Agostinho, eles têm uma estima grande por Agostinho e o consideram como pai teólogo.
E muitos protestantes continuam seguindo dessa forma, tendo essa mesma admiração até os dias de hoje por Agostinho. Entonces, cuando pensamos en las hijas de Babilonia, que recuerden que nos introducimos en el voto 14, Então, quando nós pensamos nas filhas de Babilônia, e nós vimos isso no voto 14, esencialmente son gemelas del calvinismo y del luteranismo. são essencialmente gêmeas do calvinismo e luteranismo. Entonces, cuando miramos cualquiera de las denominaciones protestantes, Então, quando a gente olha para qualquer das denominações protestantes, evangélicas, pentecostales, as evangélicas, as pentecostais, todas provienen de esas dos principales iglesias. todas provêm dessas igrejas principais. Ya las mencioné, ¿cuáles son? Eu já mencionei quais são: Así es. calvinismo Mismo y e luteranismo. luteranismo. Ahora, y debido a esa creencia de los escritos de Agustín, E por causa dessa crença desses escritos de Agostinho, se convirtió en un poder perseguidor, eles se converteram no poder perseguidor, al igual que su madre, tal como a sua mãe, como si estas iglesias eran las hijas de su madre. como se essas igrejas fossem as filhas da sua mãe. Entonces, nosotros en las anteriores clases hemos estado hablando que lo personal es político. Então, em aulas anteriores, nós estávamos falando que o pessoal é político Y lo político es profético, e que o político é profético y lo personal es político, e que es profético. o pessoal é profético. Y lo que se ha ido presentando a lo largo de este mundo E que aquilo que tem sido apresentado no decorrer do mundo, cuando pensamos en la América protestante, quando nós pensamos na América protestante, en esa batalla entre los liberales y los conservadores, essa luta entre os liberais e os conservadores, esa batalla tiene sus raíces essa batalha tem as suas raízes. y es en la doctrina de Agustín, en donde él trae la doctrina del pecado original. E é a doutrina de Agostinho onde ele traz esse pecado original. Agustín era un antiperfeccionista. Agostinho era um antiperfeccionista. Y lo que vemos hoy en día en esa batalla de los liberales versus los conservadores E o que nós vemos hoje em dia nessa batalha dos liberais versus os conservadores es una continuación de eso, seria uma continuação disso. porque los liberales creían Porque os liberais acreditavam es que el hombre puede ser perfeccionado que o homem pode ser aperfeiçoado si solo lo educas hablando políticamente, se só for educado falando politicamente, dándoles una mejor educación, dando uma melhor educação, mejores servicios de salud. melhor serviço de saúde, Puedes mejorar a las personas, você pode melhorar as pessoas. puedes perfeccionar a la sociedad Você pode aperfeiçoar uma sociedade por tus obras, pelas suas obras. puedes darle subsidios a las personas del gobierno, Você poderia dar subsídios às pessoas do governo. puedes construir una sociedad mejor. Você poderia construir uma sociedade melhor. Pero los conservadores argumentaban es que no puedes, Mas os conservadores argumentavam que não pode ser assim. que ellos habían hecho sus propias elecciones basadas en quiénes son Que eles haviam feito as suas próprias escolhas baseados em quem eles são. y que tú no puedes cambiar a la sociedad. E que não podemos mudar a sociedade. Por lo tanto, el dinero no se destina a la educación, Então, o dinheiro não pode ser destinado à educação. no se destina a ninguno de estos servicios mencionados. E que também não pode ser destinado a nenhum desses serviços mencionados. No ves atención médica bajo el gobierno de los conservadores. Não podemos ter a saúde médica sobre o governo dos conservadores, Por lo que lo personal se vuelve político. porque o pessoal se torna político. Ahora, una confesión de Habsburgo, Augsburg, que hace Martín Lutero, Então, uma confissão em Augsburg que faz Martinho Lutero, escrita por Melanchthon, que é escrito por Melanchthon, fue escrita para apaciguar a la Iglesia Católica e foi escrita para apaziguar a Igreja Católica y para decir, no somos tan diferentes de ti. e para dizer, nós não somos tão diferentes de vocês, Y también se llama la Confesión Agustiniana. que também se chama Confissão Augustiniana.
Entonces, lo que están diciendo básicamente, Então, basicamente, o que eles estão dizendo, la iglesia luterana le decía a la iglesia católica, a igreja luterana dizia à igreja católica todavía mantenemos estas creencias muy importantes, que deveriam manter essas crenças importantes, por lo que incluso el lado liberal o que inclui o lado liberal era en ese entonces era comprometedor de Agustín. e que era comprometedor da parte de Agostinho, Creía que el pecado era indeleble, e que cria que o pecado era que indelével quiere decir que no tenía solución, e que não tinha solução, que era la excusa de su comportamiento. e que era uma desculpa do seu comportamento. Pero también decía que enviaba a la gente a la castidad forzada E que também enviava as pessoas a uma castidade y todo forçada. ese tipo de cosas que también conducen a una multitud de pecados. E a todas as coisas que levam a vários pecados. Ahora, Juan, el revelador, estaba notando que el anticristo en sus días E João, o revelador, estava vendo que o anticristo, em seus dias, estaban combinando estos pensamientos gnósticos, estavam combinando esses pensamentos gnósticos, que sabemos que eran paganos. que sabemos que eram pagãos. Recuerdan, eran pensamientos filosóficos y paganos que se estaban combinando con las creencias cristianas. Eram pensamentos pagãos e gnósticos que estavam se misturando com essas crenças pagãs, Y, cristãs, perdão, y que se convirtió en lo que entendemos como gnosticismo. e que se converteu naquilo que nós chamamos de gnosticismo. ¿Y qué hace eso? Niega la naturaleza de la humanidad, E o que isso faz é negar a natureza da humanidade, niega la naturaleza de Cristo, nega a natureza de Cristo, que también es nuestra naturaleza. que também é a nossa natureza. Entonces hay un malentendido en cómo estamos hechos. Então, existe um mal entendido de como nós fomos feitos. Eso también afecta en cómo somos salvos. E isso também afeta em como nós somos salvos. Porque en el plan de la redención Porque nesse plano da redenção involucra la naturaleza humana. está envolvida a natureza humana. Ahora, nosotros vimos que pasamos también de la historia de Éfeso, Nós também vimos que nós passamos da história de Éfeso, la historia de Esmirna, la historia de Pérgamo, a história de Esmirna e a história de Pérgamo, y vamos a ver cómo se desarrolló el gnosticismo, e nós vamos ver como tem sido desenvolvido o gnosticismo. todo el pensamiento de Agustín, Todo esse pensamento de Agostinho y cómo los escritos de Agustín fue afectado por el mundo e como esses escritos de Agostinho foram afetados pelo mundo por más de 1500 años, por mais de 1500 anos. no solo cuando vemos la Reforma Protestante, Não só quando a gente olha para a Reforma Protestante, luego también el pensamiento puritano mas logo também a gente vê isso com esse pensamento en puritano los Estados Unidos, nos Estados Unidos. cuando el cristianismo fue al Nuevo Mundo, Quando o cristianismo vai para esse novo mundo, pero también hoy, mas também hoje em dia, cuando vemos las guerras que se libran quando nós vemos as guerras que se livram entre los liberales versus los conservadores. entre os liberais versus os conservadores. Todo tiene sus raíces en cómo ven la naturaleza humana. Isso tem tudo a ver como é enxergada essa natureza humana. O sea, ¿se mejora o simplemente está destinado a fallar? Se ela pode melhorar ou se simplesmente está destinada à falha. Entonces, para que la persecución surja nuevamente, Então, para que essa perseguição ela surja y novamente, lo estamos viendo el día de hoy, e nós estamos vendo isso hoje em pero dia, se volverá aún más manifiesto, isso vai se tornar ainda mais manifesto, en donde podemos rastrear esas raíces, onde nós podemos rastrear essas raízes el error que regresó a la doctrina falsa. e o erro que voltou a essa falsa doutrina. Podemos ver entonces el espíritu del anticristo. E com isso nós conseguimos ver esse espírito do anticristo. Bien, entonces, por falta del tiempo ya vamos a concluir. Después de la clase, si tienen preguntas o quieren aportar algo, lo podemos hacer. Então, nós vamos concluir aqui por causa de tempo, mas se vocês quiserem, depois da aula, fazer perguntas ou acrescentar, a gente pode fazê-lo. Entonces, vamos a hacer una oración. Vamos fazer uma oração? Renilde, ¿quieres hacer la oración por nosotros para despedir? Por favor.
Deus de bondade, justiça e misericórdia, agradecemos muitíssimo por mais uma oportunidade de estudo, por estarmos aqui reunidos, por todos que estão assistindo pelo Zoom, por todos que ainda verão esses vídeos, por esse esforço tão maravilhoso aqui na escola, para que nós tenhamos mais entendimento. Agradecemos pelos professores e pela vossa santa presença entre nós através do seu Espírito Santo. Seja conosco e que todo esse ensinamento possa se aprofundar em nós e cada vez mais possamos ver a tua vontade para toda a humanidade. Nós pedimos por tudo e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amén.